Você já percebeu que nós sofremos mais pelo que nós interpretamos do que pelo que realmente aconteceu? Eu li recentemente um livro, pouquíssimo tempo, tem mais ou menos uns 2 meses, e foi um dos melhores livros que eu já li na vida. Isso que eu já li bastante livros de desenvolvimento pessoal. É um livro que ele fala um pouco sobre as nossas crenças, sobre os medos, que acaba nos guiando, a forma como nós reagimos às coisas, os conjuntos de crenças que nós fomos crescendo e foram nos moldando. E esse livro foi muito, muito importante. E uma das coisas mais interessantes desse livro é exatamente isso. O fato de nós, às vezes, interpretarmos algumas coisas e sofrermos antecipadamente por conta dos acontecimentos. Tirarmos conclusões precipitadas sobre tudo, por exemplo, é uma das regras desse livro. Esse livro, conhecidíssimo por muitas pessoas, e vocês viram na descrição e na capa desse vídeo, é o livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Acho que é assim que se pronuncia esse livro aqui, gente. Pense em um livro maravilhoso. Se você não leu, você vai ouvir aqui a minha análise, né, meus pontos de vista sobre o livro, mas te indico ler, tá? Barato, maravilhoso, não é tão caro, né? É um livro barato. E eu acho que ele é até muito barato pelo tanto de coisas que ele entrega. As lições dele eu achei muito, muito importante. É um livro de desenvolvimento pessoal, como vários outros que você já conhece no mercado, mas esse daqui eu não dava nada por ele. Finíssimo, olha isso aqui, bem fininho. Mas é um livro pequeno conteúdo, pequena embalagem, mas grande conteúdo, grandes ensinamentos. E ele foi montado com 4 regras importantíssimas. E eu vou ler para vocês as 4 regras. Fica aqui na capa do vídeo, na parte de trás aqui da capa. São simples, vamos dizer assim, mas ele vai aprofundando cada regra. Eu vou fazer mais ou menos um resumo para vocês. Mas eu já sugiro desde já que você leia o livro, tá bom? Você vai ler. Quando você ler, você já vai comparar mais ou menos com os meus pontos de vista e confirmar, né? Mas é sempre bom a gente ler e degustar ainda mais de perto, porque a gente acaba pegando pra gente o que realmente faz mais sentido pra nossa própria vida. Então cada um vai ter as próprias percepções. Mesmo avaliando as minhas opiniões, eu vou te indicar depois comprar e ler esse livro. Então o título do livro, como eu falei pra vocês, é esse daqui, Os 4 Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal. Então já temos uma promessa forte aqui na capa, né? O primeiro compromisso, ou a primeira regra, é essa: seja impecável com a sua palavra. O livro vai desmiuçar muito bem essa ideia de ser impecável com a sua palavra, mas ela vai levar para um lado aqui de a sua palavra com você mesmo. Então, escuta bem essa parte, porque talvez ela foi a parte mais importante para mim do livro, sabe? Talvez não, ela foi a parte mais importante, as outras 3 são maravilhosas. Mas essa introdução do livro aqui, já falando sobre essa parte aqui de ter uma palavra impecável, seja impecável com a sua palavra, foi muito interessante, foi muito importante para mim. Nós somos montados, ou fomos criados, somos formados com base nas crenças dos nossos pais, do nosso lugar, do lugar que nós crescemos, da igreja que frequentamos, dos amigos que nós fomos fazendo no caminho, as amizades que fomos construindo, né, as relações que fomos construindo ao longo da nossa vida. Isso vai nos moldando, vai criando o nosso conjunto de crenças. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, somos guiados, né, somos regidos com essas crenças que ficaram internamente dentro da gente, no nosso subconsciente e no nosso consciente também. E uma das crenças, ou uma das coisas que nós fomos condicionados desde que nós nascemos, é termos talvez o comportamento perfeito, sermos sempre corretos e nunca errar com nada, nunca fazer nada imoral, nada ilegal, sempre ter aquela postura de pessoa perfeita que não erra nunca. Isso é bom porque ela nos priva de muitas consequências, por exemplo, alguns crimes. Se você fizer isso, a sua penalidade é X tempo de prisão. Isso nos rege de certa forma. Mas também pode criar também um senso de que nós não podemos errar nunca. Porque nós vamos para a escola, então se você tira uma nota baixa, você tem uma certa punição. Se você faz alguma coisa errada ou responde a alguém, você vai ter uma punição muito severa. Então você vai sendo moldado ali para nunca fazer nada de errado, nunca ir contra ninguém, nunca expor a sua opinião se a do outro for mais importante do que a sua. Então você vai sempre se encolhendo ou sempre se forçando a ser extremamente perfeito e nunca errar e nunca fazer nada de errado, para você ser aceito,
amado, o melhor filho, o melhor aluno. Então, esse aluno aqui nunca erra, ele nunca é desagrado, ele nunca tira vermelho, ele nunca repetiu de série, ele sempre fez tudo certinho. Então, esse daqui merece ser amado. O nosso consciente, ele faz essa leitura, né? Se eu não erro, eu sou amado. Se eu não falho, eu sou aceito. Então, sempre estamos nos guiando para sermos perfeitos. E o que acontece? Quando nós vamos crescendo, nós vamos cometendo nossos próprios erros. Claro que tem coisas que seus pais te guiaram, que a sociedade te guiou de uma forma moral para que você não erre. Isso te faz ficar ainda mais dentro da bolha, ser ainda mais aceito naquele mercado escolar, acadêmico, enfim, nessas áreas que nós gostamos, nós queremos estar inseridos. Você vai seguindo ali as regrinhas, você vai se encaixando naquele modelo. Se você cometer algum erro, alguma falha, pode ser que você seja excluído daquele grupinho, daquele contexto ali, porque você saiu ou você errou, então eles vão te expulsar daquele contexto. E ninguém quer essa rejeição. Logo, a gente sempre evita de errar. Porque se nós errarmos, como eu já falei, vamos ser punidos. E aí, já sabendo que seremos punidos, o que nós fazemos quando nós erramos? Nós mesmos nos punimos e nós mesmos nos maltratamos. O livro vai ter essa frase, que nós somos o nosso pior juiz. Todas as vezes que nós fazemos uma coisa de errado, já sabemos que o outro vai trazer, de certa forma, alguma crítica de forma verbal na nossa frente ou pelas nossas costas. Já sabendo disso, o que nós fazemos? Nós mesmos nos maltratamos. E nós acabamos com a gente. Porque nós já nos punimos, sabe? Nós sabemos que cometemos tal erro, então não somos mais amados, não somos dignos do amor, né? Somos feios, imorais e inamáveis, né? Nós não merecemos o amor de ninguém, então a gente vai se punindo por algum erro, por alguma falha, por alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez, e não consegue se acolher ou modificar as palavras que você mesmo se fala. Isso talvez não, é sem dúvida a coisa mais cruel que você pode fazer e falar, né? Para si próprio, que é esse maltrato. Por exemplo, você cometeu um erro que era muito óbvio para você. Aí qual é a sua primeira ação? Talvez de autopunição, né? Na falta de auto-amor, né? É você se maltratar com as palavras, é você dizer que você é burra, que você foi inconsequente, você não presta pra nada, ou você já ouviu isso de alguém e ficou lá no seu subconsciente. Vamos supor, você errou talvez uma coisa que era óbvio na escola, alguma coisa que era fácil, que todo mundo fazia, mas você errou. Aí seu pai ou sua mãe jogou alguma palavra negativa. Você é muito burro, você não serve pra nada, você sempre erra, você sempre falha, tudo que você faz dá errado. Se você carregar essa crença pro resto da sua vida, tudo que você fizer e der errado, você vai lembrar dos seus pais falando isso pra você. E você vai se repetir essas palavras. Ser impecável com a palavra é definir palavras boas sobre si mesmo e repetir ela pra si mesmo. Tanto as que você decidiu que faria e você vai lá e faz, tanto as que você sabe que não são verdade sobre você e decidir e assumir que foi somente um erro, foi somente uma fase, foi somente uma falha. E tá tudo bem. Você não é indigna do amor ou do respeito ou do valor social ou da autopercepção de valor se você errou com alguma coisa. Porque como tá no livro, a gente sempre vai se maltratar, a gente sempre vai se martirizar porque nós somos os nossos piores juízes. Essa parte de ser do poder da palavra, né? O livro dá esse foco no poder da palavra. E lembrando sempre que, já falei isso aqui em algum vídeo, provavelmente já falei isso aqui em algum vídeo porque eu defendo muito isso, né? O nosso poder de gerar com as palavras. Então, nós sabemos já desse poder porque nós sabemos do poder destrutivo. Se alguém fala alguma coisa negativa sobre você, você sabe que aquilo aí pode acabar com o seu dia. Então, você absorve aquela palavra negativa. Nós sabemos desse poder destrutivo. Mas também sabemos que quando nós temos os nossos filhos ou tem pessoas que a nossa opinião é importante, se você falar pra ela, vai lá, faz isso, você é inteligente, você é engraçada, você é criativa, isso vai trazer uma sensação pra pessoa de que ela realmente consegue, de que ela realmente dá conta, porque a palavra tem esse poder de gerar, né? O mundo foi criado por meio das palavras, né? Então o livro, ele reforça a ideia, e que nós já sabemos, que é do poder de criação das palavras. As palavras negativas, elas vão trazer pontos
negativos, né? Se você lançar uma palavra, se você tiver poder, né, de influência sobre uma pessoa, e você lança uma palavra negativa, como eu usei o caso dos pais aqui, ele instala ali naquela criança uma crença negativa, uma crença de destruição, de que ele é incompetente, de que ele é burro, de que ele nunca vai ser nada na vida. Da mesma forma que essa palavra destruiu essa criança, ele também pode lançar uma palavra de bênção e falar que ele é incrível, que ele é criativo, que ele é inteligente. Então nós temos a história clássica lá do Thomas Edison, quando a professora mandou um bilhete, uma carta para a mãe dele, e falando que ele tinha alguns retardos mentais, tinha um pouco mais de dificuldade de acompanhar os outros alunos, por esse motivo ele não poderia ir mais àquela escola. E a mãe, lendo aquela carta, quando o filho pergunta, né, o Thomas pergunta para ela, o que ela fala? A escola tá dizendo, a professora disse, né, que você é um aluno brilhante e você é tão inteligente, você é tão incrível que eles não conseguem dar aula para vocês porque não tem estrutura na escola para dar aula para um aluno tão brilhante quanto você. E mesmo que não fosse uma verdade, realmente, as palavras que ela falava para aquela criança estava gerando nele alguma coisa. Então ela escolheu palavras que iam gerar frutos bons. Não ia falar pra ele, você é um retardado, a escola te rejeitou. Não, eu não ia falar isso pra ele. Ela era mãe dele, então ela escolheu palavras positivas, palavras de bênçãos pra ele. Nós sabemos também, já falando no contexto bíblico aqui, que o mundo foi criado por meio das palavras. E mesmo que a gente não consiga, que vou criar um livro por meio de uma palavra, tipo assim, literalmente um livro físico aqui, haja uma palavra, só Deus teve o poder pra isso, mas ele usou o instrumento da voz, o instrumento da palavra pra gerar alguma coisa, pra criar alguma coisa. Mas nós, mesmo não podendo criar coisas físicas, literalmente, nós podemos gerar vida em outras pessoas. Nós podemos gerar o bem nas outras pessoas. E principalmente o bem na gente mesmo. Porque, como eu falei, as palavras, elas vão surgir algum efeito. Seja as que nós lançamos, seja aquelas que nós também lançamos para dentro do nosso próprio coração. Nós falamos, né? Tiago, ele fala sobre a língua várias vezes, né? O poder da língua, o poder das palavras. E ele vai comparar a língua, né? As palavras a um leme. A língua, né? A língua é um pequeno membro do corpo, mas ele compara como um leme que tem o poder de guiar um navio. Mesmo sendo pequeno, ele pode guiar todo um navio, que é uma estrutura muito maior. Então, a língua, mesmo sendo um instrumento pequeno, né? Uma parte pequena, um membro pequeno do corpo, ele pode guiar todo o nosso corpo. Ele comparou a língua fazendo um bem, né? Guiando como o leme guia um navio. E também comparou como um fósforo, que pode destruir toda uma floresta. Então o poder de destruição e de construção da língua, ou aqui como estamos falando, das palavras, é tão grande que nós não podemos vacilar com o que nós falamos para nós mesmos. Uma vez que você fica repetindo para si mesmo palavras negativas, você também está construindo dentro de si mesmo a crença do que você realmente é e o que você realmente pensa sobre você. Se você ficar repetindo sempre palavras negativas, palavras de maldição, todas as vezes que você falar alguma coisa pra você não se esforçar para cumprir com a sua própria palavra, porque, por exemplo, se o seu chefe te pedir alguma coisa, você vai se esforçar e vai fazer pelo teu chefe, você vai se esforçar e vai fazer para aquela pessoa. Quando você promete para si mesmo e você não cumpre, você vai fazer o quê? Vai jogar palavras ruins para si mesmo. Eu sou irresponsável, eu não dou conta de nada, eu falei que ia fazer e eu não fiz. Você vai sempre vai errando consigo mesmo. Você consegue acertar às vezes com outras pessoas, mas vai errando consigo mesmo quando não cumpre a sua palavra consigo mesmo. Aqui então nós temos 2 pontos. As palavras que você prometeu a si mesmo que faria, você vai lá e cumpre, mas também as palavras que são bênçãos para si próprio. Errou, vai assumir obviamente as suas consequências, vai aceitar as consequências daquele ato, mas não vai se punir falando que você é inconsequente, um irresponsável, um fracassado, um derrotado. Não se puna com palavras assim, porque se você ficar se repetindo esse tipo de coisa, é exatamente isso que você vai estar construindo. Nós somos o que nós alimentamos. Se a gente ficar se alimentando com as nossas próprias palavras venenosas, nós vamos estar criando a nossa base, a nossa crença de que nós realmente não valemos nada, que somos realmente um fracassado. O livro citou sobre isso. Nós somos nossos piores juízes. Não faça isso de forma punitiva, não se puna desse jeito. Mesmo que as pessoas vão falar, não seja você mesmo o seu pior inimigo, não seja você a pior pessoa que você pode conviver.
Porque no final dessa vida você vai estar somente com você. Aquela frase clichê e clássica, né? As pessoas, elas vão embora da nossa vida. As pessoas que você gostou, as pessoas que você criou amizade ao longo do tempo, seus pais vão se despedir de você em algum momento, se você não for antes dele, né? Seus familiares vão se afastar em algum momento, até o amor da sua vida, pode ser que ele parta dessa vida antes de você. Então as pessoas vão embora, sabe? Elas vão se afastar em algum momento ou outro. E mesmo se estiver todo mundo perto de você, numa festa ou no dia a dia, seu marido que dorme com você, sua esposa que dorme com você, tem momentos que vai estar só você, seus pensamentos e as suas ações. É só você, Deus e seus pensamentos, não tem mais ninguém. Se você decidir ser o seu pior inimigo, sabendo que só vai estar você, Deus e seus pensamentos, você vai acabar com a sua autoestima, você vai acabar com a estima que você tem sobre si mesmo, você vai detonar a sua vida. Então primeira lição, eu fiquei aqui um tempão, porque o livro é maravilhoso, gente, e essa primeira parte é realmente muito boa. Então tenha uma palavra impecável, tanto para assumir e para concretizar o que você disse que faria, cumpra, seja impecável com o que você diz a você mesmo, e também as palavras de justiça e de bondade, de positividade que você se declara. Não seja o seu pior inimigo. Essa é a primeira regra. Regra de número 3 não leve nada para o lado pessoal. E aqui, gente, também é um ponto importante. Eu amei esse livro completo, de uma capa a outra. Mas esse também é um ponto muito importante. Não levar tudo pro pessoal. Não achar que tudo é sobre você. Falei sobre isso no vídeo de críticas. Se você não viu ainda, está no último vídeo, que eu tô com uma blusa preta. Que é não se importar tanto com as críticas das outras pessoas. Mas também não levar nada para o lado pessoal. É entender que a outra pessoa vai reagir com base no conjunto de crenças que ela mesma tem. E essa é uma frase que eu também uso agora para os outros, porque eu já usei muito para mim e ainda uso muito para mim. Que é, todas as vezes que eu falo alguma coisa que eu me arrependo depois, ou que eu faço alguma coisa que eu me arrependo depois, eu tento buscar mais a fundo e refletir do porquê que eu falei o que eu falei, ou do porquê eu fiz o que eu fiz. Então eu sempre me pergunto, Franciele, o que você estava sentindo quando você... O que você estava sentindo para ter dito o que você disse? O que você estava sentindo para ter feito o que você fez? Eu sempre puxo para mim essa reflexão, porque aí eu vou na raiz. Porque às vezes a gente fala alguma coisa, solta algum veneno, fala alguma coisa que não deveria ter falado, a gente não sabe nem por que falou, a gente só fica se culpando, se martirizando, não devia ter falado, não devia ter feito, não devia ter gravado aquele áudio, a gente fica se martirizando, mas não vai até o fundo para investigar o que você estava sentindo. Quando a gente vai analisar o que a gente estava sentindo, a gente vê onde a gente precisa reparar e corrigir e melhorar. Porque aí se você só ficar se martirizando, mas não entender a raiz do problema, você não resolve. Isso falando da gente. E quando se trata do outro, você não pode resolver a raiz do problema do outro, mas você pode se livrar da sua interpretação precipitada. Não levar nada pro lado pessoal é entender. Fulano me respondeu de uma forma muito grossa e eu não tinha feito nada demais. Em vez de achar que você foi o problema, de que você fez isso, fez coisas que não devia ter feito, em vez de achar que tudo foi você que fez e que a responsabilidade é sua, pense, talvez ela não estivesse num dia tão bom. Talvez ela acordou hoje com cólica, com dor de cabeça, com algum problema. Talvez ela estava brigada com o marido, brigada com algum amigo e descontou em mim. Mas não é sobre mim, é sobre o outro. E aí eu penso, o que será que aquela pessoa... Não, o que será não. Talvez aquela pessoa estava sentindo alguma coisa ruim para ter descontado em mim, para ter falado o que falou, para ter feito o que fez. Porque é mais sobre o outro do que sobre a gente. Então, esse ponto, alguns deles, claro que eu já tinha como fundamento, mas eles só reforçaram ainda mais o que eu já defendia. Porque às vezes a gente pega... não, a pessoa demorou a responder a nossa mensagem. Devo ter feito alguma coisa. Gente, eu já fui muito assim. E eu tomo muito cuidado pra não ser assim. Pra achar que qualquer coisa é sobre mim. Às vezes o outro demorou a responder a mensagem porque tava ocupado, tava lavando louça, tava cuidando da própria vida, tava fazendo projetos muito pessoais, gravando vídeos, gravando stories. Não tava com tempo pra me responder. Eu não vou ficar ali também demorando me responder porque tá me ignorando. Não, eu vou tentar, eu me esforço muito pra pensar sempre que não é sobre mim, é sobre o outro. Ele deve estar ocupado fazendo alguma outra coisa, vou esquecer, daqui a pouco ele responde. Porque às vezes uma demora de uma resposta faz a gente ficar surtada e ansiosa. E às vezes essa ansiedade é porque nós projetamos coisas
que não precisava ter projetado, criamos uma expectativa que não precisava ter criado, ou interpretamos coisas que não aconteceram, como eu falei no início do vídeo. Sofremos muito mais pelo que nós criamos, pelo que nós interpretamos, do que pelo que realmente está acontecendo, ou que realmente aconteceu. A pessoa demorou a responder, não fica achando que, nossa, ela está me ignorando, eu devo ter falado alguma coisa, devo ter feito alguma coisa. Não, às vezes você nem fez nada, ela só está ocupada. Agora, uma vez que você conclui, tem certeza, você não interpretou nada de forma exagerada, você tem certeza que aquela pessoa está te ignorando, que ela realmente não está se importando, aí você decida de forma racional como você vai agir com essa situação. Se aquela pessoa que você sempre manda mensagem, nunca responde, nunca se importa, ou só você que procura, uma mensagem que só você procura, enfim, esse tipo de coisa que só você faz, aí você não tá tirando conclusões precipitadas, você tem um fato concreto ali de que você talvez não seja tão importante para aquela pessoa, que aquela amizade não seja tão importante quanto é para você. Decide o que você vai fazer com base no que você tem em concreto, não uma coisa que você interpretou de forma superficial. É uma coisa concreta, aquela pessoa realmente não se importa com a sua opinião, com você, e, enfim, isso não é importante. Então você corta aquela amizade, mas não fica sofrendo sempre que você mandar uma mensagem porque você vai estar sendo ignorada. Porque de fato você realmente não é importante. Já decida logo isso. E resolve essa questão. Agora, pequenas coisinhas, você ficar tirando conclusões precipitadas, você passou na rua, a pessoa não falou oi pra você. Nossa, a pessoa me odeia, tá me ignorando. Às vezes você nem fez nada, ela estava de mau humor, às vezes nem te viu, tava no telefone, tava ouvindo um áudio, tava com fone no ouvido. Não é sobre você. Nem tudo é sobre você. Então, não tire conclusões precipitadas sobre nada. Não é essa palavra, né? Como é? Não leve nada para o lado pessoal, ou também não tire. Essa era a segunda, gente. Eu não acredito que eu falei a segunda no meio. Essa era a terceira. Não leve nada pro lado pessoal, uma coisa já concluiu, já complementou a outra, tá? Acabei misturando as duas aqui. Mas a segunda é essa: não leve nada para o pessoal, porque nem sempre tem a ver com você. Às vezes é o outro que tá de mau humor. E a terceira, eu já comentei um pouco aqui, mas é exatamente isso. Não tire conclusões precipitadas. Não ache que é uma coisa que às vezes não tá acontecendo. Sei lá, viu a pessoa em um lugar e já supõe que esteja acontecendo alguma coisa. Não tire conclusões precipitadas. Isso é muito interessante, isso lembra uma história. E eu nem tinha nem pensado em falar sobre ela veio aqui agora, já é uma história muito antiga. Um homem, ele saiu para trabalhar e ele fez um acordo com a esposa dele, de uma história muito, muito antiga. Vamos lembrar que era um período que não havia tecnologia, tá bom? Eu sei que é um pouco difícil a gente imaginar um mundo sem tecnologia, mas é um período que não havia tecnologia e é um fato verídico. Ele sai para trabalhar em um outro estado, em outro país, não sei exatamente esse detalhe, mas ele saiu para trabalhar em uma terra longínqua, bem longe. Ele saiu para trabalhar e combinou com a sua esposa de que ela ficaria aguardando até que ele voltasse com mais recursos financeiros, que ele trabalhasse lá, prosperasse lá e voltasse para casa com mais dinheiro, com mais abundância. E ela ficaria esperando por ele até que ele voltasse. Os dois se manteriam fiéis um ao outro durante esse período. E esse homem vai viajar e ele fica por muitos anos fora. Ele viajou, ficou anos e anos fora. E ele volta depois de 20 anos com um presente lindo para a esposa e feliz da vida, porque ele vai reencontrar ela depois de muitos anos. Ele não fala com ela há 20 anos. E ele volta muito feliz e alegre com um presente enorme, doido para encontrar ela, doido para vê-la, para beijá-la. O que acontece quando ele chega na casa e ele olha pela janela, ele vê um homem próximo dela. E aí ele fica do lado de fora, ele fala assim, será que eu tô vendo demais, meu Deus? Tipo assim, fica ali já remoendo, porque até aquele momento ele tem certeza que ela está com uma outra pessoa, né, que tá atraindo ele. E aí ele percebe um ato de carinho, sabe? Ele abraçou aquele rapaz abraçou aquela mulher. E aí ele já começa a se martirizar, começa a chorar, já começa a sofrer. Olha aquele presente, tipo assim, desiludido, que ele não queria mais entregar, arrasado, porque ele ficou fiel, foi fiel por 20 anos. E aquela pessoa não honrou com a palavra dela. E aí ele já fica ali triste, cabisbaixo, arrebentado, não entra dentro da casa, fica do lado de fora, destruído, chorando, sofrendo. E dado o momento do dia, aquela mulher sai pra fora e vê ele. E aí ela reconhece ele. E aí quando ela vê ele, ela já vem abraçar ele chorando, sabe? Feliz por ter visto ele. E aí ele se afasta dela, né? Tipo assim, aquela repulsa automática, né?
do tipo, de alguém que tava dizendo, eu fui fiel a você e você tá com outro cara e tal, me traiu. E aí ela já segura nele e ele fala quanto tempo. Ela, tipo assim, ele tá em silêncio, né? Até então sofrendo ali, remoendo aquela situação. E quando ela fala, ela olha pra ele e ela fala, que bom que você chegou. Olha, aconteceu tanta coisa nesse período. Quando você foi viajar, eu não sabia. E eu estava grávida. Entra aqui dentro, deixa eu te mostrar, te apresentar o nosso filho. Agora ele já tá aqui com 19 para 20 anos. E aí aquele homem que passou o dia inteiro sofrendo na calçada de casa, entra dentro de casa e vê o seu filho. E graças a Deus, ele não matou aquela mulher e não matou aquele menino. Nós sabemos dos inúmeros casos de barbaridades, em casos de traições. E ele não matou a família dele. Porque ele ficou sofrendo, mas ele pelo menos não tomou uma atitude como matar uma pessoa, uma atitude mais ríspida, né, e violenta. Ele ficou sofrendo ali, mas olha o tempo que ele ficou sofrendo. Ele podia talvez ter aberto a porta e falado, cheguei, o que tá acontecendo nessa casa? Mas não, ele ficou sofrendo ali, remoendo aquela situação, por ter já criado na cabeça dele que era um amante, que a mulher dele tinha traído ele, trocado ele, não conseguiu esperar ele voltar para casa. E é uma história que acaba com um final feliz, mas também poderia ter acabado com uma tragédia. De alguém que tirou conclusões precipitadas, de alguém que viu mais ou menos alguma coisa, interpretou mais ou menos e já agiu, sabe? Sem ter o mínimo de coisa sólida daquela situação. Isso acontece, já acontece com certeza com muita frequência em várias situações, sei lá, uma mensagem que a pessoa recebeu de alguém, a pessoa já tá logo deduzindo que é uma traição. Então, não tirar conclusões precipitadas é muito, muito, muito importante. E aqui entra a frase clássica, né? O diálogo resolve quase tudo. Então, assim, estou achando que é tal coisa. Fala porque às vezes a gente deixa de falar com medo de magoar a outra pessoa, com medo de questionar, com medo de perguntar, mas é muito melhor do que ficar alimentando uma coisa que não existe, é muito melhor do que tirar uma conclusão precipitada e fazer alguma coisa, agir sem ter certeza do que está fazendo, sem ter realmente fundamento daquela história, ou de uma coisa que você viu, ou de uma coisa que você ouviu. O perigo das fofocas, dos boatos, talvez seja exatamente esse, né? Deixar a outra pessoa imaginando, ou deixar a outra pessoa agir com uma coisa que ela não sabe a real causa, o real contexto daquela história. Isso traz muitos e grandes problemas. Então, vamos voltar para o fato de que o diálogo resolve quase tudo. Claro que tem coisas que o diálogo não resolve, que precisam ser tomadas atitudes de formas mais bruscas, mas o diálogo resolve quase tudo. Em um momento que você está ali na dúvida de uma coisa que pode ou não ter acontecido, uma mensagem ou não, coisas que você supõe, é melhor você chegar e conversar do que tirar conclusões ou sofrer em silêncio por uma coisa que você não tem certeza. Na maioria das vezes são histórias que nós criamos na nossa própria cabeça e nós somos muito bons para fazer isso. Vamos falar de novo nós, porque eu estou me incluindo aqui como ponto que nós temos que melhorar. Nós temos a capacidade de criar coisas que não existem. Isso eu tô falando de uma coisa super negativa, como no caso dessa história, mas pode ser também por coisas positivas. E aqui vamos abrir um novo parênteses. Eu tô sempre abrindo lacunas, né? Mais um exemplo. Nós adoramos criar histórias imaginárias. Eu que sou do mundo da literatura, do mundo artístico, no quesito de gostar muito de poemas e histórias românticas, a gente tem sempre que ter o cuidado de não imaginar além do que realmente está acontecendo. Porque às vezes talvez seja realmente uma história que nós criamos que nem era real, ou que era só importante pra nossa cabeça, que às vezes o outro nunca disse nada e você criou. Mas mulheres são mestres para fazer isso. Esses tempos atrás eu vi uma mulher no Instagram citando algo parecido. Se palavras não foram completamente declaradas, não ache que alguma coisa está acontecendo, entende? Porque às vezes você está vivendo um relacionamento que só você está vivendo, que nada foi dito ou falado. Não crie conclusões precipitadas. Eu acho que a pessoa quis dizer isso. Não, você está na dúvida? Era isso mesmo que você quis dizer? Porque é melhor do que você interpretar mal ou achar que a pessoa disse uma coisa que ela não disse. Em um caso como esse, de tirar concluir coisas que não aconteceram. Tirar conclusões precipitadas ou criar histórias na sua própria cabeça. Como eu falei, nós somos bons para isso. Então,
pro bem ou pro mal, uma coisa que você pode criar muito fantasiosamente pro bem. Você não tire conclusões precipitadas, não exagere a sua expectativa e também no ponto negativo, não maximize uma coisa que você ainda não tem certeza. Talvez não seja o que você acha que é. Não tire conclusões precipitadas. Então, falamos sobre 3 regras importantíssimas. Seja impecável quanto à palavra, não leve nada para o pessoal. Por exemplo, no caso de demorou responder a minha mensagem, ou não falou comigo, eu fiz alguma coisa, às vezes a pessoa estava num dia ruim e acabou descontando em você, então não leve pro pessoal e também não tire conclusões precipitadas. Não crie histórias na sua cabeça. Vá perguntar se é importante para você, pergunte. O diálogo resolve quase tudo. E a última, e também importantíssima, a última, mas nem por isso é menos importante, é sempre dê o melhor de si. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, gente, que foi um dos vídeos que eu mais gostei de ter gravado pra vocês. E se você também não assistiu, vá lá assistir esse vídeo, que é o vídeo pra não ficarmos na correria. O título do vídeo é Por que você está correndo? E o título é Pare de viver na correria. Esse é um dos vídeos que eu mais amei gravar aqui pro canal. Nesse vídeo eu falo que nós queremos receber a excelência do outro e logo nós também devemos nos organizar para entregar com excelência. E a correria às vezes nos impede de entregar com atenção e excelência os nossos compromissos, os nossos produtos e projetos, ou mesmo uma atenção, se for uma coisa que exige apenas atenção e não produto físico. Mas o último compromisso, que é sempre dê o melhor de si, ele pega esse viés de dar com excelência, mas também tira o peso de você precisa ser perfeito. Ele pega o viés de dar o melhor de si mesmo, mas entenda que nem sempre o seu melhor vai ser o melhor naquele dia. Vamos supor, você acordou e um dia com alguma dor de cabeça e você tinha X coisas que você tinha que ter feito naquele dia. E talvez você não consiga dar o melhor de si naquele projeto porque você não está bem. O seu emocional não está bem, você não quer fazer, você não consegue fazer com qualidade ou com a perfeição que você costuma entregar. Mas se você acabar o dia e falar para si mesmo, ok, hoje eu não consegui dar o meu hoje eu não consegui fazer o melhor que eu sei fazer, mas eu dei o melhor que eu dava conta de ter entregue, você já tem que dormir em paz. Isso tira esse peso de você sempre tem que fazer perfeito. Você sempre tem que ser o melhor do mundo, como Cristiano Ronaldo. Você sempre tem que fazer o excelente. Claro que nós queremos receber a excelência do outro. Volto, 2 casas paralelas, tá? Nós queremos receber sempre o melhor do outro, mas também entendendo que você entregou o melhor que você podia. Isso nos coloca na posição de eu não vou ser mediano, eu vou entregar o melhor que eu dou conta de fazer. Talvez na semana passada você conseguiu entregar um projeto com muito mais qualidade do que o dessa semana, mas nessa semana era o melhor que você dava conta de ter feito. Então se nessa semana era o seu melhor, tudo bem. Não se martiriza com isso. Fique em paz, porque você foi no seu máximo, você deu o melhor de si. E o livro até cita uma frase que você não precisa fazer a mais de forma exaustiva se você não dá conta, se você não consegue, para você não se sobrecarregar demais. Então, dê o melhor de si não dê demais e nem dê de menos. Dê o melhor que você pode, mas não é de forma exagerada, de forma que você ainda consiga ficar bem, de forma que você ainda consiga ficar feliz por ter dado o seu melhor naquele dia, o melhor que você tinha, o melhor que você podia, e sabendo que em outros dias talvez você consiga fazer ainda mais do que você fez aquele dia, mas naquele dia não se puna, fica tranquila, você deu o seu melhor. E às vezes, o seu melhor nem vai ser tão bom assim. Isso pode acontecer e acontece com todos nós. Vai ter aquele dia que você vai estar tão pra baixo que você vai falar assim, vou dar uma melhor hoje, nós sabemos que nem era o nosso melhor, que nem era isso tudo que a gente conseguia, mas naquele dia era o nosso melhor. Então não é ser medíocre nem ser mediano, mas é ter a consciência de que nós temos uma vida só. E o livro ele encerra com algumas lições importantes. Já falei bem grosso modo aqui pra vocês, né? Um resumo bem grotesco, bem bruto, mas deguste esse livro, você vai gostar bastante. Se você gosta de desenvolvimento pessoal, você vai gostar desse livro aqui, tenho certeza. Mas no final ele fala sobre não nos desprendermos com energia onde não precisa da nossa energia. Como eu falei, nós temos um recurso limitado que é o tempo. Toda vez que a gente demanda muita energia em coisas que não precisava, a gente está gastando nosso poder vital, que é o tempo e a energia que nós temos de existência para viver, que é a nossa energia pessoal, nosso poder pessoal, que é a nossa energia
pessoal. Então avalie muito bem onde você vai gastar o seu tempo, no que você vai demandar a sua energia para você conseguir avançar no que realmente é importante para você. Então os 4 compromissos foram esses, né? São esses, mas como eu falei, passei de modo bem bruto por cima. Não dá para resumir um livro desse daqui em 30 minutos, né? De 20, 30 minutos, como eu faço os vídeos aqui pra vocês. Resumir, mas deguste ele se você puder. Ele é super baratinho, vou deixar o link pra vocês aqui no vídeo, na descrição, pra vocês comprarem ele na Amazon ou na Shopee, no que você preferir. Mas leia ele, leia porque você vai pegar frases e lições que são importantes, como eu falei, cada um vai pegar pra si próprio as suas próprias percepções de acordo com o momento de vida em que tá vivendo. Então eu peguei do que era importante pra mim e passei do que eu achei interessante e importante pra vocês também. Seja impecável com essa palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões precipitadas e sempre dê o melhor de si. Em qualquer circunstância, mesmo em situações mais insignificantes, faça o melhor. Nem mais, nem menos. Rejeite sacrifícios ou esforços extenuantes. Faça o que puder da melhor maneira. Então, dê o melhor de si. E aqui eu vou resumir falando, dê o melhor de si. Para ter e construir a vida que você sabe que você merece, que você sabe que você tem potencial para construir e que com certeza você vai conquistar se você estiver disposta a pagar o preço. Dê o melhor de si. Beijo, fiquem com Deus. Ai, gente, eu sempre esqueço. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita, porque tem vídeos aqui todas as semanas, então toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube se você ativar o sininho de notificações. Então, curta, se inscreva e comente sempre aqui os vídeos e os temas que você quer acompanhar aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, beijocas, fiquem com Deus, maravilhoso dia, uma maravilhosa noite pra vocês. Tchauzinho!